Que a paz do Senhor esteja com os irmãos aí do grupo, amém? Quero louvar a Deus, mas essa oportunidade de poder meditar com os irmãos nas Escrituras Sagradas. Acreditamos nós, né, que as Escrituras Sagradas é o único alimento que vem alimentar a nossa alma, amém? Então, sem perca de tempo, irmão, eu estava meditando aqui e gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9, Jesus diz assim: Por isso vos digo, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca e encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amém? Se nós observarmos atentamente, irmão, não sei, talvez algum dos irmãos, é bem provável que os irmãos já tenham recebido aquelas orações prontas, né, que as pessoas mandam para você, e você fala, as pessoas dizem assim, manda para 10 pessoas, para 30 pessoas, e não quebra a corrente, coisa e tal. Mas o interessante é a gente observar que o poder não está na oração, mas está naquele que ouve a oração. Então nós precisamos entender e compreender que a oração é um diálogo que o ser humano ele tem com Deus. E se nós observarmos atentamente, muitas das pessoas dizem assim, mas para que eu vou orar? Né? Por que eu tenho que orar, sendo que Deus sabe e conhece de todas as coisas? De certa forma, é verdade. Mas o que Deus quer, na verdade, é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele quer ouvir nós falarmos, né? Ele quer ouvir nós pedirmos, porque Ele quer relacionar com as pessoas, com os seres humanos. Então, nós precisamos entender e compreender que a oração é uma dádiva que nós recebemos de Deus e que nós devemos cultivar a cada dia mais em nossas vidas. Nós estamos cada dia mais afastando desse hábito, né, da oração, da comunhão e da intimidade com Deus. E se nós observarmos atentamente os 4 evangelhos, a gente vai perceber que inúmeras vezes Jesus se retirava para um local para orar. Tanto é verdade que ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, nos ensinou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma base, né, para que nós venhamos ter uma oração, uma intimidade com Deus. E nós vamos entender e compreender que muitas pessoas falam que não conseguem, não sabem orar. Mas as pessoas só aprendem a orar quando ela começa a praticar a oração. E mesmo que nós não venhamos falar perfeitamente, usar linguagem bonitas, né, esclarecedora, isso não importa. Porque o que importa é o que você fala dentro do seu coração, com sinceridade e verdade. E a Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele colhe as nossas orações e ele leva a Deus e faz com que Deus venha entender. Então nós precisamos entender e compreender que mesmo nas nossas orações a gente precisa e carece de Deus. Mas é interessante observar que Deus vai falar que o que bater vai abrir, né? O que pedir vai receber, porque Deus ele é bom. Ou seja, então tudo aquilo que nós viemos apresentar a Deus diante de Deus em oração, a gente vai receber. É lógico, evidente que muitas vezes a gente não recebe aquilo que Deus dá, mas ele recebe melhor do que aquilo que nós pedimos. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. E às vezes Deus não dá, porque ele sabe que a sua oração não condiz com o querer e a vontade dele. Então entenda e compreenda que a oração é uma intimidade, um relacionamento com Deus que todo cristão deve ter. E é assim que nós vamos cada dia mais nos fortalecer na fé. A comunhão com Deus é necessário e básico na nossa vida, porque não precisa propriamente dito com o joelho em terra o tempo todo, mas podemos orar dentro do carro, podemos orar dentro do ônibus, podemos orar no serviço, podemos orar caminhando. Isso é oração. A vida do cristão ela deve ser constante em oração. Então, irmão, entenda e compreenda que a oração, né, não tem poder, mas o que tem poder é aquele que ouve as orações. Então, direcione a sua oração a Deus, confia nele e ele tudo fará em vossas vidas, porque nós somos propriedade peculiar e exclusiva de Deus. Você sabia disso? Você é propriedade de Deus. Ninguém toca em você, o diabo não toca em você, porque você é propriedade do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. E ele, além de ser poderoso, magnífico, ele é o nosso Pai. Ele quer que nós chamamos ele de Pai. Então entenda e compreenda. Na oração sacerdotal, na oração do Pai Nosso, nós dizemos: Pai Nosso que estás nos céus. Entende? Compreende? Que nós
somos filhos de um Deus eterno. Então, irmão, que Deus venha abençoar as vossas vidas e que essa palavra vá de encontro ao teu coração. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos.